Que Deus continue ministrando nas nossas vidas como já tem feito até aqui. Por isso, eu gostaria de convidar você a se colocar na presença do Senhor como Maria fez. Sabe, quando ela senta aos pés de Jesus e começa a beber de cada palavra que sai dos lábios do Senhor, é dessa forma que eu gostaria de convidar você a se colocar diante do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor é viva e eficaz, ela penetra o mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir a alma e o espírito, e as juntas e medulas, e é apta a discernir as intenções e os pensamentos do coração do homem. O Dr. Russell Shedd, falando desse texto, ele dá o exemplo de um guerreiro que quando encontra um inimigo ali semi-morto, ele tirava a sua espada e atravessava para exterminar esse inimigo. Que no nome de Jesus essa palavra do Senhor penetre o mais profundo da nossa alma e venha exterminar de nós toda a obra da carne, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é terreno venha ser exterminado das nossas vidas. Amém? Então é com essa expectativa, com essa sede, que eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 19 até o versículo de número 31. Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. Se você está sem Bíblia, você pode procurar um irmão que tenha a Bíblia ao seu lado. Ele vai compartilhar generosamente a Bíblia dele com você. Ou simplesmente você acompanhe, porque vai ser projetado no telão esse texto. Lucas 16, a partir do versículo 19, diz: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, e o Teu Espírito já tem falado nos nossos corações, Pai. E pedimos agora, Deus, a Tua bênção, Pai, a Tua direção, Senhor, para que essa palavra, Pai, a qual o Senhor irá ministrar nas nossas vidas, venha dar fruto, Senhor, venha encontrar guarida no coração de cada um aqui dos Teus filhos, Deus. Nós repreendemos, Pai, toda a barreira, Deus, tudo aquilo que o inimigo tenta levantar como empecilho, Deus, da ação do Teu Espírito em nós, Pai. Fala conosco de maneira profunda, Deus, visita as nossas vidas poderosamente nesse lugar, no nome de Jesus, aleluia, amém? Este texto, meus irmãos, é um texto que eu acredito que é do conhecimento da maioria dos cristãos, mas porém é um texto que pouco tem se falado nos nossos dias, pouco você ouve comentários desse texto. Eu particularmente não me lembro de ter ouvido alguma pregação em cima deste texto. E a maioria dos comentários que eu li a respeito deste texto, eles se referem às questões escatológicas, eles se referem às questões da vida após a morte. A maioria dos comentaristas usa essa questão do abismo, essa questão para onde Lázaro foi, lugar de consolo, e para onde o rico foi, para um lugar de tormento. A maioria deles se refere a esse texto nas questões da vida após a morte. Mas não é o meu objetivo nessa noite entrar nesses detalhes do texto. Embora eu acredite que esse assunto é de extrema importância para o cristão precisa conhecer sobre isso. Eu acredito que a principal finalidade de Jesus nesse texto
não era ensinar a respeito da natureza do outro mundo, era também isso. Mas o principal objetivo de Jesus aqui era mostrar a necessidade de um comportamento adequado nessa vida. Eu acredito que geralmente onde há uma grande ênfase escatológica, onde há essa expectativa, há uma forte tendência de nós perdermos a visão de serviço, a visão de diaconia, a visão de trabalho. E a gente percebe isso em 2 exemplos bíblicos. O primeiro é quando Jesus toma consigo Tiago, João e Pedro e sobe até o Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras eles têm aquela experiência maravilhosa da transfiguração de Jesus. Aparecem Moisés e Elias, eles contemplam um pouquinho do reino de Deus, eles contemplam um pouquinho daquilo que será na eternidade. Eles têm um parêntese daquilo que será na eternidade. E a proposta de Pedro, diante daquela experiência, é: vamos fazer tendas, vamos acampar, vamos ficar aqui, porque é muito bom estar aqui. Só que imediatamente, quando termina aquela experiência, Jesus desce ao encontro dos outros 9 discípulos, e eles se deparam com um endemoniado, com um homem oprimido pelo diabo que precisava de libertação, precisava da ajuda de Jesus. Então eles saem daquela contemplação e vão para o serviço. E um outro exemplo é Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, e a carta aos Tessalonicenses é a carta mais escatológica do apóstolo Paulo. Ela se refere ao anticristo. Paulo vai falar do arrebatamento, das coisas dos finais dos tempos. Mas aquela igreja tinha essa ênfase escatológica. Por isso o apóstolo Paulo nessa carta precisou advertir aqueles irmãos para que eles deixassem de ser ociosos. Porque muitos deixaram de trabalhar porque Cristo estava voltando. Eles acreditavam, então deixaram de produzir. Então Paulo adverte aqueles homens: vocês não podem deixar de trabalhar, vocês não podem deixar de servir ao próximo. E claro que eu entendo que o inverso também é verdadeiro, meus irmãos. Há aqueles que trabalham e deixam de contemplar, perdem esse lado de devoção. Só que o que eu percebo hoje em dia, meus irmãos, é que grande parte da igreja tem buscado viver um relacionamento somente na vertical. Relaciona-se somente com Deus e esquece dos relacionamentos na horizontal com o meu próximo, onde eu me torno bênção na vida dele, onde esse relacionamento com Deus deve ser desdobrado, onde eu me torno uma bênção efetiva na vida do meu próximo, na vida do meu semelhante. E nós não podemos, meus irmãos, acreditar nisso. Não existe espiritualidade que não me empurre, que não me projete num relacionamento com o meu próximo. É impossível alguém dizer ter intimidade com Deus, ter comunhão com Deus, se ele não consegue amar o seu próximo. João vai dizer: se você não ama seu irmão a quem vê, como você pode amar Deus a quem você não vê? E eu falo isso que é o que me parece que é exatamente esse o pano de fundo dessa história de Jesus, dessa narrativa de Jesus. Porque o contexto anterior, o capítulo 15, logo no início, vai dizer que os pecadores e os publicanos se aproximaram para ouvir Jesus. Jesus recebeu os pecadores e os publicanos. E os fariseus, quando viram isso, começaram a criticar Jesus. E por causa dessa crítica, desencadeou-se aí uma série de parábolas contadas por Jesus. Ele conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, onde ele mostra que Deus se importa com o pecador, que Cristo veio ao mundo para salvar o perdido, ao encontro do perdido, e que há festa no céu quando um pecador se arrepende. E no final da parábola do filho pródigo, Jesus ele denuncia os fariseus, ali representado no irmão mais velho do filho pródigo. Porque era um homem que se achava justo aos próprios olhos e não tinha compaixão para com seu irmão, não tinha compaixão para com seu próximo. Então Jesus está denunciando os fariseus por não terem compaixão para com o pecador, para com o publicano, para com o seu próximo. E contado isso, meus irmãos, Jesus se vira para os discípulos e conta a parábola do administrador astuto, onde ele ensina aquilo que nós cantamos há pouco, que tudo aquilo que nós temos pertence ao Senhor, tudo vem dele. Por isso meus dons, os meus talentos, o meu tempo, a minha vida num todo, inclusive o meu dinheiro, que é bem específico nessa parábola do administrador astuto, pertence a Deus. Eu sou apenas mordomo daquilo que ele me confiou. E é interessante Jesus tocar na questão do dinheiro aqui. Porque embora ele estava falando com os discípulos, os fariseus estavam ali perto. E o pensamento daquela época, a teologia que reinava naquela época, era de que a pessoa rica era uma pessoa abençoada por Deus. Era uma pessoa que tinha aprovação divina.
Os fariseus acreditavam que a sua riqueza era uma demonstração da sua piedade. E por outro lado, o pobre era visto como alguém amaldiçoado, como alguém desaprovado por Deus, visto que ele não tomava posse dessas bênçãos. E eu percebo, meus irmãos, que grande parte da igreja evangélica nos nossos dias tem tido uma teologia, um pensamento muito parecido com o dos fariseus, com o judeu da sinagoga da época de Jesus. A teologia da prosperidade é impressionante como ela tem um alcance rápido em países como o Brasil, em continentes como a África, porque ela é uma teologia que traz esperança no primeiro momento. Porque ela promete riquezas materiais e saúde para quem tem um certo tipo de fé. E se a pessoa não alcança essas promessas, ela não tem o direito de reclamar nem de questionar. Porque se ela não alcançou é porque ela não teve fé o suficiente. Eu fico imaginando como fica o pobre num cenário deste. Porque não basta ele ser rejeitado e desprezado pela sociedade, pela nossa sociedade secular, capitalista, que vê na acumulação de riquezas, vê na ostentação de consumo como sendo o sentido último da vida, sabe, que valoriza o ter, que valoriza a aparência e não valoriza caráter, não valoriza essência. O pobre é rejeitado na sociedade e dentro da igreja ele agora é apontado como incrédulo, alguém que não alcançou as bênçãos divinas. E meus irmãos, independente se nós pregamos esse tipo de teologia ou não, o fato é que tanto a teologia da prosperidade, como essa ideologia secular, ela tem um forte poder de sedução, no qual todos nós somos tentados a se amoldar, todos nós somos tentados a cair. Por isso Jesus termina a parábola do administrador astuto, dizendo, olha, vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês amam a Deus, ou vocês amam as riquezas. Ou vocês se dedicam a Deus, ou vocês vão se dedicar às riquezas. Não tem como, você vai querer servir um e vai desprezar o outro. Se você querer, vai amar um e vai odiar o outro. Por isso é necessário uma consagração plena da nossa parte. É necessário usarmos tudo aquilo que Deus nos deu, inclusive o nosso dinheiro, nas causas do reino de Deus. É isso que Jesus parece ensinar, que a realidade que nós estamos aqui, por trás dela é uma realidade espiritual. E aquilo que eu faço aqui tem consequências eternas. Por isso ele vai dizer, façam uso das riquezas da injustiça para fazer amigos, para que eles vos recebam nas moradas eternas. Aquilo que eu faço aqui tem uma consequência na eternidade. Por isso em Mateus 25 ele vai dizer que quando eu visito o enfermo, o preso, quando eu dou de comer ao que tem fome, de beber ao que tem sede, é o próprio Jesus que eu estou fazendo. Amém? Quando Jesus fala disso, meus irmãos, os fariseus começam a zombar dele. Os fariseus começam a ridicularizar dele. E ele então entra nessa narrativa que nós acabamos de ler, essa história do rico e do Lázaro. E mais uma vez os fariseus voltam ao cenário, eles são o público-alvo de Jesus. E eu preciso entender que eles eram os religiosos da época, eles eram os responsáveis pelas coisas espirituais. E se Jesus adverte os fariseus, isso deve servir de alerta para mim e para você. Já que nós fomos colocados na terra para cumprir a missão que Jesus deixou. É dar continuidade àquilo que Cristo começou. Esse é o nosso papel quando Jesus falou, vocês são sal e a luz da sociedade. E nós não podemos nos omitir dessa missão a qual Jesus nos confiou. É exatamente essa proposta que eu gostaria de trazer para os irmãos. A igreja não pode se omitir. Ela deve ir para a sociedade e exercer a diaconia. Ela deve exercer o serviço, porque é Cristo trabalhando através da igreja, que é o seu corpo. Então, primeiramente, eu preciso entender que o pecado, a omissão, ela já é um pecado. Nessa história, Jesus não fala muito sobre o rico, sobre o Lázaro, ele simplesmente traça um paralelo entre dois homens. Ele mostra duas realidades extremamente distintas. Ele diz, havia um homem rico e havia um homem pobre, um mendigo que foi deixado à sua porta. Esse homem rico vestia de linho finíssimo e púrpura, e o mendigo Lázaro, ele não tinha o corpo coberto com roupas, mas seu corpo estava coberto de chagas, de feridas, aos quais os cães vinham lamber. O rico vestia com aquilo que tinha de melhor, linho finíssimo e púrpura. E também fartava-se com banquetes todos os dias. E o mendigo ansiava de comer das migalhas que caíam da mesa deste homem.
Meus irmãos, a grande denúncia de Jesus é a omissão aqui. Não é aquilo que o rico fez de mal, mas o que ele deixou de fazer de bem para o seu próximo. O mendigo estava à sua porta, ele tinha total condições de ajudar aquele homem, mas ele fechou seu coração e ficou indiferente à realidade daquele homem. Por isso nós não podemos nos omitir. Então se Tiago vai dizer que a ausência do bem, quando eu sei que eu preciso praticar o bem e não faço, nisso eu estou pecando, nós precisamos entender em primeiro lugar que nós temos responsabilidade e compromisso para com o nosso próximo. Amém? Você tem responsabilidade, nós temos responsabilidade e compromisso para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante. E o texto que define melhor isso, meus irmãos, está em João, no capítulo 15, no versículo 12. Onde Jesus vai dizer: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nós devemos amar o nosso próximo com o amor que nós fomos amados por Jesus. Eu te pergunto, qual é o momento clímax deste amor de Jesus por nós? Onde Jesus demonstra de maneira mais forte esse amor por nós? A cruz. Na cruz, Jesus ele se entrega literalmente por nós, meus irmãos. E por isso nós precisamos entender o que Jesus quer nos dizer com a cruz. A cruz, o entendimento da cruz é de fundamental importância para nós vivermos essa proposta de Jesus. E na cruz, meus irmãos, nós aprendemos duas coisas fundamentais para viver esse relacionamento proposto por Jesus. A primeira delas é a vicariedade. E a palavra vicário, de acordo com o dicionário da nossa língua portuguesa, significa o que faz às vezes de outro, ou o que substitui outra coisa ou pessoa. E foi exatamente o que Jesus fez por nós. Ele pagou o pecado que nós deveríamos. A punição que nós merecemos, Ele pagou. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. As consequências do nosso pecado, que deveriam cair sobre nós, Jesus assume para si, toma o nosso lugar. Por isso, meus irmãos, é somente através da vicariedade que nós podemos nos relacionar em comunidade. Porque viver em comunidade é estar ciente de que todos nós estamos sujeitos a erros, todos nós vamos pecar, porque nós fomos libertos do pecado, mas não da presença do pecado. Então, vez por outra, nós vamos nos ofender no processo, eu vou ser ofendido. E só através de uma atitude vicária que nossos relacionamentos vão subsistir a qualquer aflição, a qualquer problema, a qualquer pecado, meus irmãos. Quando eu sou ofendido, eu só tenho duas opções. Ou eu fecho o meu coração e alimento a amargura, o que também não vai impedir de eu sofrer as consequências dessa ofensa, ou de maneira vicária eu libero o perdão. E assumo conviver com as consequências da ofensa do meu irmão, e crendo que Deus ao longo do caminho vai estender as suas mãos e vai livrar de todo o pesar, de todo o mal-estar que essa ofensa tenha gerado. Então isso é vicariedade, meu irmão. É aquilo que Oséias faz para com Gomer, sua esposa. A Bíblia diz que Gomer foi infiel mais de uma vez com Oséias. Só que ao invés de ele optar pelo divórcio, ao invés de ele optar pela separação, ele opta por perdoar. De maneira vicária ele perdoa sua esposa e convive com a ofensa, com a consequência da ofensa dela. E cria que Deus colocaria a mão, traria cura, traria restauração. E só para nós entendermos melhor, eu peguei uma frase de um pastor alemão, não é o cachorro não, viu, irmão? Chamado Dietrich Bonhoeffer. Esse homem ele viveu na época da Alemanha nazista. Foi um dos poucos que resolveram denunciar aquelas barbaridades que Hitler fazia. Ele diz assim: o misericordioso empresta honra própria ao decaído e toma sobre si a sua vergonha. Procura a companhia dos publicanos e pecadores e suporta prazerosamente a vergonha de sua companhia. Você empresta sua honra e toma sobre si a vergonha. Isso é um exemplo maravilhoso. Mas há uma segunda coisa, meus irmãos, para vivermos essa proposta, além da vicariedade, que é o sacrifício. E sacrifício significa renúncia voluntária a um bem ou a um direito, ou ato de abnegação inspirado por um veemente sentimento de amizade ou de amor.
privação voluntária ou involuntária de uma coisa digna de apreço e estima, risco em que se põe os próprios interesses para interesse de alguém ou de alguma coisa. Paulo diz aos Coríntios no capítulo 13, o amor é paciente, é bondoso, não se ufana, não se ensoberbece, não procura os seus próprios interesses, mas sim o do próximo. Foi exatamente isso que Jesus fez, meus irmãos. Ele abre mão daquilo que é seu por direito, ele abre mão das suas prerrogativas divinas, e ele tem empatia por nós, ele vem ao nosso encontro. João vai dizer, o verbo se fez carne e habitou entre nós, nós vimos da sua glória. Cristo não ficou indiferente à nossa realidade, ele abre mão de si para nos abençoar. Por isso ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Aleluia! E esse é exatamente o entendimento que amor traz nas Escrituras. O amor, ele não fica na situação de apenas receber, ele não é um receptor, mas ele é altruísta, ele se doa, ele se entrega em benefício ao seu próximo, ele abre mãos de alguns direitos, de alguns interesses para beneficiar o seu próximo. Por isso Paulo vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se apegou a ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, nós precisamos entender a mensagem da cruz. A vida cristã só é autêntica na cruz, porque na cruz eu entendo que fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Por isso Jesus fala, se você quer me seguir, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor a mim, esse encontrará a verdadeira vida. Aleluia, é a partir da cruz que eu entendo que é humildade, meu irmão, que eu entendo que é serviço, porque Cristo abriu mão, Ele fez isso por mim, eu devo fazer isso pelo meu próximo, pelo meu irmão. Eu tenho consciência de que eu posso olhar para o meu próximo e ver ele como sendo superior a mim mesmo, por isso eu posso servi-lo, eu posso amá-lo. É consciência de humildade, meus irmãos, isso que nós precisamos aprender. É por isso que a Bíblia diz que Deus concede graça. Quando nós nos portamos de maneira humilde, nós só temos a ganhar, diz as Escrituras. Porque o Senhor resiste o soberbo, mas Ele concede graça, Ele concede favor ao humilde. Por isso o texto de Filipenses não para na morte na cruz. Não para na morte na cruz, mas Paulo vai mais, ele diz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você quer a bênção na tua casa? Você quer ver o favor de Deus dentro da tua empresa, meus irmãos? Então comece a viver sobre a perspectiva da cruz. Viva sobre a perspectiva da cruz, meus irmãos. Tenha a cruz como um fator norteador dos teus relacionamentos. Tenha o exemplo de Jesus como sendo o fator norteador dos teus relacionamentos. Porque, meus irmãos, isso é recíproco. É como o pastor Rogério disse aqui, com muita propriedade no domingo passado. Você faz aos outros aquilo que você quer que seja feito a você. E quando todo mundo tem essa consciência, quando todos nós temos essa consciência, todo mundo só tem a ganhar. Porque você abençoa, mas você é abençoado. Você dá, mas também você recebe. Agora, como eu pratico, meus irmãos, essa vicariedade e esse sacrifício? Como eu aplico isso no relacionamento para com o meu próximo? E o reverendo John Stott, no seu livro Cristianismo Equilibrado, ele vai dizer que nós precisamos entender o nosso próximo como um ser corpo, alma, social. E por isso eu devo projetar esse amor em todas as áreas da sua vida. Eu não posso negligenciar nenhuma área. Eu preciso amar o meu próximo de maneira plena, de maneira integral. Então eu preciso amar primeiramente o seu corpo. Eu preciso entender que isso faz parte da minha responsabilidade cristã. Tiago, tanto Tiago como João nas suas cartas, eles vão dizer que se nós vemos alguém sofrendo, padecendo, precisando de recursos, e nós fecharmos nosso coração, nós formos indiferentes a ele,
Tiago vai dizer: como pode você dizer que tem fé? Porque se a fé não for acompanhada de obras, ele vai dizer que a fé é morta. Assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. E João vai dizer: se você fecha o coração ao seu próximo, como pode permanecer em você o amor de Deus? E como nós temos olhado, meus irmãos, para esse quadro de pobreza, principalmente na nossa nação. Como a igreja olha para isso? Para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão necessitando, aqueles que estão sofrendo na nossa nação. E, meus irmãos, o nosso Brasil, o nosso país, é um dos países com um dos índices maiores de desigualdade social. Todos nós sabemos disso. Esse é o grande problema da nossa nação. Uma pesquisa alguns anos atrás apontou que os 20% mais ricos do nosso país, eles detêm 60% da economia nacional, enquanto os 20% mais pobres detêm apenas 3%. Então é um quadro assustador, meus irmãos, e como a igreja age diante desse quadro, deste cenário? Sobre quais perspectivas nós temos olhado para esse quadro? Será que nós temos sido influenciados pela nossa sociedade secular, ou temos olhado a partir de uma visão bíblica, de uma visão de Deus? Essa é exatamente a questão que o escritor Ronald Sider escreve num dos seus livros, chamado Cristãos Ricos em Tempos de Fome. Eu aconselho você a ler esse livro. Eu acho que todo cristão deveria ler esse livro. É excelente esse livro. Ele questiona se nós temos permitido que os valores da nossa opulenta sociedade materialista moldem o nosso pensar e agir com relação aos pobres. Então, como nós temos olhado para este quadro? Qual é a visão de Deus em relação à pobreza? E nessa história do rico e do Lázaro há um fato interessante. Porque nós não sabemos se ao certo é uma parábola. Porque se for uma parábola, ela é a única onde um dos personagens tem nome próprio. E é o nome do mendigo, não é o nome do rico. É o nome do pobre. E Lázaro significa Deus me ajudou, Deus me socorreu. E meus irmãos, nós percebemos na Bíblia que essa sempre foi a intenção e a expectativa de Deus para com os pobres. Deus sempre se coloca ao lado do pobre, daqueles que sofrem. Nós vamos ver isso nas três pessoas da Trindade. É Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo sempre agindo para levar justiça, para socorrer o aflito e o necessitado. Nós vamos ver, primeiramente, Jeová no Antigo Testamento. Deus estabelece leis para que todos tivessem direito à dignidade, a uma vida digna. Êxodo 23:11, Deus fala sobre o descanso da terra. Ele vai falar: 6 anos vocês vão colher livremente, mas no 7º ano vocês devem deixar a terra descansar, para que no 7º ano o pobre possa colher livremente de todo o fruto, de tudo aquilo que a terra produzir. Levítico 19:10 e 23:22, Deus fala para deixar parte da plantação para os pobres. Os israelitas deviam passar colhendo, mas aquilo que ficasse pelo caminho e nas extremidades da plantação era para deixar para os pobres. E nós vemos Boaz sendo generoso e cumprindo essa ordem de Deus. Quando Ruth conhece Boaz e Noemi, sua sogra, leva ela, Boaz ele cumpre isso e Ruth pode se alimentar por causa da generosidade de Boaz. Deuteronômios 15:11, Deus fala: sejam generosos com o pobre, tenham um coração aberto, pronto a ajudar o necessitado. E no Salmo 82, versículo 3 e 4, Deus fala: defendam o direito do pobre, sejam voz daqueles que estão sendo calados pela sociedade. Vocês precisam denunciar o mal, a corrupção, a injustiça. Vocês têm que ser voz de Deus, voz daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão padecendo. E por último, no Antigo Testamento, eu gostaria de falar sobre o ano do jubileu, lá em Levítico 25. E no jubileu ele acontecia a cada 50 anos. Então quando o israelita ele estivesse devendo para o seu próximo, às vezes ele precisava abrir mão da sua propriedade, muitas vezes ele se tornava até escravo deste homem. Mas quando chegava aos 50 anos, no ano do jubileu, era um ano de cancelamento de dívidas. A propriedade voltava para aquele homem. Porque quando o israelita comprava, ele não comprava a terra. Ele comprava os anos que essa terra iria produzir o seu alimento. Por isso o princípio do ano do jubileu é que a terra pertence a Deus. Nenhum ser humano tem o direito de ser senhor, dono absoluto da terra, porque a terra foi dada por Deus. É como nós cantamos: tudo pertence ao Senhor. Nós vamos ver isso também em Jesus. Logo no início do seu ministério é aberto
a Bíblia e Jesus lê o texto que está em Isaías, onde ele diz: o Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Deus veio salvar todos nós, meus irmãos, mas no seu ministério Ele deu primazia aos pobres, porque Ele entendia que os pobres eram os mais necessitados de todos, eles sofriam, por isso Jesus nasceu numa manjedoura, conviveu com os pobres, teve empatia com os pobres, meus irmãos. Ele deu prioridade aos pobres no seu ministério. Ele se alegra pela revelação que Deus dá aos menos favorecidos, quando Ele diz: Pai, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor escondeste essas coisas dos sábios e dos poderosos, mas revelastes aos pequeninos, Pai, pois isso foi do teu agrado. E quando João Batista quis saber se Jesus era o Cristo, se Jesus era o Messias, João Batista estava preso, ele manda os seus discípulos irem perguntar para Jesus se ele era o Messias prometido, ou eles deveriam esperar outro. E Jesus vai dizer aos discípulos dele: olha, vão e anunciem aquilo que vocês estão vendo e ouvindo ao meu respeito, que os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e a boa notícia é pregada aos pobres. Então Deus deu prioridade, Jesus deu prioridade no seu ministério para os pobres. E por último nós vamos ver o Espírito Santo agindo através da igreja primitiva. Eles entenderam esse agir com relação aos menos favorecidos. Quando Paulo ele sobe para conversar com os líderes da igreja primitiva, Pedro, Tiago e João, ele tem uma recomendação desses homens. Ele expressa isso em Gálatas 2:10, onde ele diz: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Em Efésios 4:28, Paulo vai dizer que o salário do trabalho deve ser investido no socorro do aflito e do necessitado. Aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para ter como acudir o necessitado. Meus irmãos, que consciência tremenda. Eu creio que se a igreja de uma maneira geral tivesse essa consciência, meus irmãos, nós faríamos um impacto bombástico na sociedade. A alternativa, meus irmãos, para esse problema econômico não é o capitalismo, não é o comunismo, meus irmãos, é o cristianismo, é a solidariedade. É João Batista dizer: se você tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem nenhuma. A vida cristã precisa ser solidária, precisa ser generosa. Em Atos 2:45 e 34 e 35, vai dizer que os irmãos, por causa da necessidade de alguns, eles abriam mão das suas propriedades para acolher aqueles que estavam padecendo. E em 4:34 vai dizer que não havia necessitados entre eles. E tanto nesses dois capítulos, nesses 2 versículos, os verbos eles estão no imperfeito. O imperfeito na língua grega, ele indica uma ação continuada e repetida por um prolongado período. Ou seja, não aconteceu uma única vez, meus irmãos. Sempre que houvesse necessidade, os irmãos abriam mão daquilo que era deles para socorrer o seu próximo. E precisamos entender que também, meus irmãos, há uma séria advertência da parte de Deus para com nós sermos omissos para com esses que estão sofrendo. Quando nós nos omitimos para com aqueles que estão sofrendo, a Bíblia diz que nós atraímos juízo de Deus. Provérbios 21:13 vai dizer: aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre, ele também vai clamar e não será ouvido. E também Ezequiel, no capítulo 16, versículo 49, vai dizer que esta foi a causa da destruição de Sodoma. Geralmente nós pensamos em Sodoma como ela sendo destruída por causa da sua perversão moral, por causa da sua imoralidade, mas lá em Ezequiel Deus apresenta uma causa inesperada, quando ele diz: este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que em vendo as removi dali. E esse cuidado da igreja primitiva, meus irmãos, ele não era somente para com o próximo, mas o objetivo era levar os valores do reino de Deus para dentro da sociedade, é impregnar esses valores dentro da nossa sociedade, é trazer transformação, é levar justiça. E esse é o segundo aspecto, meus irmãos, que é o lado social.
Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 1, versículo 10, que o plano de Deus é de fazer convergir, é de fazer congregar em Cristo todas as coisas que estão no céu e na terra. Tudo aquilo que foi afetado pelo pecado, o plano de Deus é fazer convergir em Cristo. O pecado não é uma questão somente do ser humano, meus irmãos, mas toda a sua circunstância foi afetada pelo pecado. Quando Adão pecou, Deus disse: maldita é a terra por sua causa. Agora em diante crescerá espinhos e abrolhos, e com o suor do teu rosto você vai comer do seu pão. E você resiste à tentação de dizer: miserável Adão. Mas todo o nosso pecado lhe afetou tudo, meus irmãos. Por isso os problemas econômicos, por isso os problemas sociais, por isso os problemas políticos, os problemas com o meio ambiente, meus irmãos. Tudo foi afetado pelo pecado. E eu preciso entender que Deus tem um plano de redenção que vai tocar em todas essas áreas. Porque a Bíblia diz que onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus tem um plano de redenção para todas as coisas, meus irmãos. Ele não fala somente de um novo homem, de uma nova vida, mas Ele fala de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Quando Deus criou o mundo, Ele fez um ambiente de harmonia, um ambiente de unidade. Todas as coisas estavam nos seus devidos lugares. Tudo funcionava de acordo com a vontade de Deus. Mas o pecado distorceu isso, meus irmãos. Não existe mais essa unidade. O pecado trouxe divisão, trouxe ódio, trouxe amargura. Os homens estão cada vez mais distantes uns dos outros. Nós vemos na nossa sociedade, sabe, as pessoas optando por relacionamentos superficiais. Eu vi uma reportagem há um tempo atrás na revista Veja, falando como as pessoas usam a internet hoje para se relacionar. Como é uma carência de relacionamentos, meus irmãos. Sabe, a Bíblia fala, nesse texto que nós lemos, do abismo que existia entre Lázaro e o rico na eternidade. Mas na verdade esse abismo já existia em vida. Hoje nós vemos esse abismo. Esse corre-corre maluco pelo materialismo tem afastado as pessoas dentro da sua própria casa. Maridos distantes das suas esposas, distantes dos seus filhos. E isso tem repercutido dentro da nossa sociedade. Por isso a proposta de Jesus é levarmos o Evangelho. Só o Evangelho é ponte entre esse abismo, entre as pessoas. Nós precisamos levar o Evangelho. Por isso a necessidade, meus irmãos, de nós nos engajarmos em grupos familiares, onde nós temos a possibilidade de termos comunhão com o nosso próximo, ter um relacionamento genuíno. Você vai conhecer as necessidades, as dificuldades, os valores dele. Você pode chorar com ele, você pode se alegrar com ele. Nós precisamos nos envolver nisso, meus irmãos, para levar cura para a nossa cidade. Sabe, Ribeirão Preto tem um alto índice de divórcio, famílias estão quebradas e nós precisamos ser o jeito de Deus agir nessa cidade. Precisamos ser solução nessa cidade, meus irmãos. Precisamos ainda criar mecanismos que proporcionem a emancipação do ser humano e não apenas a dependência. O objetivo não ajudar o próximo, não é que ele se torne dependente. Na linguagem popular a gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar. Precisamos proporcionar a emancipação do nosso próximo. E pensando nisso, nessa maneira de como agir, o pastor Ariovaldo Ramos diz o seguinte num dos seus artigos. Preste atenção. Fico a pensar que mudanças poderiam ocorrer na sociedade se, por exemplo, evangélicos advogados se reunissem para o aperfeiçoar as leis do país. Se evangélicos engenheiros se reunissem para propor o jeito do reino de construir cidades. Se evangélicos jornalistas se reunissem para discutir e propor um novo jeito de tratar a notícia. Se evangélicos empresários se reunissem para celebrar um pacto de ética. Se evangélicos economistas e tributaristas desenvolvessem um projeto de reforma tributária, que sugerir então a professores, a donas de casa, a metalúrgicos, trabalhadores da construção civil e por aí vai. Se tão somente nos víssemos como instrumentos para a feitura da obra de Deus, se nossa visão acerca das boas obras fosse mais abrangente, se os homens vissem as nossas boas obras, certamente glorificariam o Pai que está nos céus. Para servir lá fora, meus irmãos, nós não precisamos saber tocar no louvor. Basta você priorizar o reino de Deus na tua vida.
Basta você usar tudo aquilo que Deus te deu no reino de Deus. É usar a tua profissão de uma maneira sábia. Pensar, Pai, como eu posso ser usado por Deus aqui dentro? Como eu posso ser usado por Ti dentro da minha sociedade, meus irmãos? Por isso é necessário essa consagração. E por último, meus irmãos, a Bíblia fala da questão da alma. Deus veio salvar a nossa alma do destino que nós merecíamos. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, vai dizer: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Cristo veio salvar a nossa alma. E meus irmãos, isso é fantástico no Evangelho. De merecedores da ira, de excluídos, Cristo nos fez sentar num lugar de honra. Nós comemos da mesa do rei. Isso é dignidade. O Evangelho devolve dignidade, meus irmãos. Não há preço que pague isso, meus irmãos. Nós não fomos comprados por ouro e prata, mas pelo precioso sangue de Jesus, na cruz do Calvário. Você tem valor, aleluia. Fala para o seu irmão, você é valioso para o Senhor. Você valeu a vida de Jesus. E não só nos colocou no lugar de honra, a Bíblia diz que Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Ele nos confiou o seu nome. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu costumo dizer, já disse isso para os jovens, será que você assina um cheque em branco e dá para qualquer pessoa? Quem faz isso? Você tem coragem de assinar um cheque em branco? Tem um marido que não dá nem para a esposa, porque não vai gastar muito com sapato. Mas Cristo, Ele confiou o nome dEle a nós. Que coisa maravilhosa. Deus confiou o nome dEle a você, confiou o nome dEle a mim. E nós não podemos, meus irmãos, entesourar isso nas nossas vidas. Eu não posso reter isso na minha vida, esse tesouro precioso. Paulo vai dizer que nós somos vasos de barro, e sobre esse vaso foi depositado um precioso tesouro, que é o Evangelho de Jesus. Por isso nós precisamos ir em todos os lugares e proclamar essa boa nova, trazer redenção para esse mundo, transformar tudo aquilo que o diabo tem corrompido, meus irmãos. E para fazer isso, para ir lá fora e pregar o Evangelho, e ir atrás daquelas vidas que o diabo tem destruído, que tem aprisionado, meus irmãos, precisamos perceber que é uma batalha espiritual. E essa batalha, meus irmãos, nós só travamos com os nossos joelhos dobrados. É com clamor, é com oração, é intercessão, meus irmãos. É com jejum, é com oração. A igreja precisa se unir em oração. Em Ezequiel, no capítulo 22, você pode ler depois na sua casa. Deus, Ele apresenta uma nação totalmente corrompida pelo pecado. Sabe, crimes de corrupção, de violência, crimes de idolatria. A cidade estava totalmente em pecado. Por isso Deus fala, eu vou vir com juízo sobre essa nação. Mas quando Ele apresenta a causa desse juízo, isso é surpreendente a causa. Ele vai dizer no versículo 30, eu busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém eu achei. Não havia um que se colocou na brecha. E meus irmãos, interceder é literalmente mediar, é ficar entre Deus e o povo, é pleitear a causa, é orar. E quando nós oramos, nós mostramos para Deus que nós estamos engajados na luta por transformar a nossa cidade. Deus olha e vê o povo dele orando, vê o povo dele clamando, vê o povo dele intercedendo, então Ele estende as mãos e abençoa. A graça de Deus vem, o poder de Deus vem, e o Senhor restaura todas as coisas. Nós ouvimos há alguns meses atrás o pastor Danilo falando do testemunho da igreja, quando ela se uniu e orou por Ribeirão Preto. E naquela época, meus irmãos, a violência ela aumentava cada vez mais na nossa sociedade. Mas a igreja resolveu orar, resolveu jejuar, ela se uniu. E meus irmãos, por 40 dias ela orou. Em 40 dias não houve assassinato na cidade, não houve homicídio na cidade. E um dia depois houve um assassinato, e a reportagem coloca que foi o tempo onde Ribeirão Preto viveu o maior tempo de paz, porque a igreja resolveu orar, a igreja resolveu clamar. Amém? Quando nós profetizamos, meus irmãos, o Senhor reverte qualquer quadro. Não há situação impossível que Deus não possa reverter.
Deus diz através do profeta Ezequiel para ele olhar para um vale de ossos secos. E quando Ezequiel começa a profetizar, meus irmãos, aqueles ossos ganham vida. O Senhor levanta um exército no meio daqueles ossos secos, meus irmãos. Porque quando Deus age, ninguém pode impedir o agir de Deus. O Senhor derrama a bênção, a graça dele sobre as nossas vidas. Aleluia! Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor. Deus quer usar a minha e a tua vida. Amém? Por isso eu quero convidar você a assumir um compromisso com o Senhor nesse ano. Sabe, eu disse no começo desse ano, Pai, eu não quero ser como fui. Eu quero ser diferente. Eu quero andar em lugares altos. Eu quero ser usado pelo Senhor de uma maneira poderosa. Esse deve ser, meus irmãos, o nosso compromisso com o Senhor nesse ano. Sabe, propõe ter um ano de vitórias, um ano diferente. Que Deus use você de maneira poderosa. Porque a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus convida eu e você a sairmos de uma situação de defensiva e assumir posição de combate, meu irmão. É ir para o mundo, é ir onde o diabo está, meus irmãos, e enfrentá-lo, porque nós não vamos pela nossa força, mas nós vamos pelo poder que Deus concedeu à igreja, pela autoridade que Ele derramou sobre a tua vida. A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou o Senhor dentre os mortos é o poder que atua na igreja, é o poder que atua através da igreja, que atua através da tua vida, meu irmão. Toma posse da autoridade que Deus te deu, no nome de Jesus. Primeiro momento eu queria convidar você que decidiu assumir esse compromisso. Você não precisa sair do seu lugar, mas eu gostaria que você levantasse a sua mão e dissesse isso a Deus. Deus, eu decido assumir um compromisso contigo nessa noite, Pai. Eu quero ser usado por Ti, Senhor. Derrama da Tua unção sobre a minha vida, Pai. Me capacita com esse poder, meu. Derrama dessa autoridade, Pai. Eu quero ser instrumento Teu, Senhor. Eu quero fazer diferença nessa cidade, Deus. Usa a minha vida, Senhor, de maneira poderosa. E o Senhor vai derramar, Senhor. O Senhor vai agir através de você, Pai. Se um pai sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Peça ao Senhor, meus irmãos, nessa noite, e Deus vai usar você. Deus vai visitar você de maneira poderosa, no nome de Jesus. Ouve, Senhor, o clamor do Teu povo, vem sobre nós com poder. Vem quebrantar, vem lavar nossas vidas, pra Tua glória em nós resplandecer. Ouve, Senhor, o clamor do Teu povo, vem sobre nós com poder. Faz desse cântico a tua oração, meu irmão. Vem operar santidade e justiça, Tua vida em nosso viver. Venha viva, Senhor, a Tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Venha viva, Senhor, a Tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Ouve, Senhor, o clamor do Teu povo, vem sobre nós com poder. Vem derramar o Espírito Santo, mostra as maravilhas do Teu poder. Venha viva, Senhor, a Tua obra. Aviva a Tua igreja, Senhor. Põe o fogo da paixão nos corações.
corações. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Aleluia. Você que decidiu ser esse instrumento de Deus, essa transformação deve acontecer a partir da sua própria vida. Amém? Por isso que você que decidiu nessa noite assumir esse compromisso com Deus, eu quero te convidar a você levantar um clamor pela nossa cidade, para que Deus reverta esse quadro, para que Deus use a igreja de maneira poderosa. Eu gostaria que o pastor Lécio nos dirigisse em oração nessa hora, mas que você clamasse aí no seu lugar. Prepare-se para trazer a sua oferta. Enquanto você está se preparando, permita ler um texto em Amós, no capítulo 9, no versículo 11. A nação estava sob julgamento, sob vergonha, humilhação, e o Senhor diz assim àquela nação e ao seu povo: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado. Amém? Sabe, irmãos, tudo aquilo que a gente começa nas nossas vidas, um relacionamento matrimonial, o primeiro filho, os filhos quando vêm, é muito bonito. É motivo de alegria, de esperança, é motivo de regozijo e júbilo. Mas nós não sabemos por que, no desenvolvimento do nosso relacionamento, nós acabamos deixando, permitindo com que esses relacionamentos se deteriorem. É assim também com o primeiro amor, o relacionamento que temos com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso Deus. Com o passar do tempo, nós permitimos com que isso se deteriore e vamos perdendo essa intimidade gostosa com Deus. O Levi, eu chamei o Samuel aqui porque nós queremos orar por ele. Ele não é só nosso filho espiritual, é praticamente o nosso filho mesmo, porque nós vimos crescer dentro da igreja. E hoje é a primeira vez que ele prega para vocês. E é motivo de alegria no nosso coração, porque Deus tem sido misericordioso para conosco. Tem levantado e haverá de levantar muito mais homens e mulheres, famílias inteiras, no nome de Jesus, para servirem ao Senhor neste lugar. E amados irmãos, há uma palavra de restauração na tua vida nesses dias. Há uma palavra de avivamento para este ano. No nome de Jesus, que você tome posse dessa palavra. Que você segure essa palavra, retenha no teu coração e permita Deus superabundar na tua vida. Aleluia. Essa igreja haverá de ser muito próspera no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Enquanto nós estávamos cantando hoje, o Senhor falou muito forte no meu coração: eis que vocês estão nas minhas mãos, e o seu futuro é esplendoroso nas minhas mãos, é belo. Me deu algumas visões que eu já estava um tanto desanimado, sabe, de esperar elas acontecerem. Mas elas virão, porque o Senhor está trabalhando isso no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Prepare para trazer essa oferta. Antes, porém, eu quero orar com você. Quero que você estenda as mãos ao Senhor para os céus, como mãos que se dispõem na presença de Deus para serem usadas pelo poder do nosso Senhor. E mãos proféticas, que elas alcancem os teus filhos agora, a sua casa, os seus negócios. Pai, enche o coração da tua igreja de fé. Enche o coração da tua igreja na certeza de que, enquanto dispensamos esta tua bênção maravilhosa que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus, no teu Espírito, ó Deus, aos aflitos, aos oprimidos, o Senhor faz uma grande diferença nas nossas vidas. O Senhor não só abre, ó Deus, as cadeias da nossa existência, nos libertando, mas também nos capacita para irmos muito além de nós mesmos. Que o teu poder batize a tua igreja nessa noite. Pai, que o teu poder transforme a mente e os corações. Que o teu poder entre nas casas, nos relacionamentos, entre nas empresas dos teus filhos, em tudo que os teus filhos tocarem, prospere muitíssimo em nome de Jesus Cristo, Senhor. Seja um ano, ó Deus, em que possamos ver os frutos que o Senhor há muito nos permitiu lançar a semente na terra, há muito nos permitiu regar essa semente. Seja um tempo, ó Senhor, onde possamos colher dos frutos que o Senhor irá fazer nascer, surgir, como que, ó Deus,
algo vindo de ti, do teu trono, caracterizadamente do teu poder na vida de cada um de nós. Assim nós oramos, por teu louvor, para a tua glória. Amém? Bênção. Amados irmãos, nós temos muitos desafios esse ano. Nós temos o desafio de fazer o forro e Deus já deu a oferta. A oferta está completa. 2 irmãos, um em especial, assumiu o forro. Mas nós temos a quadra da Soberp, nós temos a casa do Alan, que ele precisa abrigar os irmãos, fica em torno de 15 mil. Nós podemos doar como? Compra um caminhão de tijolo, outro compra alguns sacos de cimento. Se cada um comprar um pouquinho, a igreja não sente. Amém? E nós vamos construir em regime de mutirão. Nós vamos para lá, como nós construímos isso aqui, nós vamos construir a casa dele. Como nós construímos a casa do Tobias, que congregou conosco no passado. Essa igreja, ela socorre muito o aflito e o necessitado. Eu quero ver os homens valentes que botam um chapéuzão na cabeça, leva a garrafa d'água e vai comer na marmita, e nós vamos construir nos finais de semana. Amém? Fazemos um mutirão, acontece rapidinho. Nós sempre contratamos um pedreiro, porque normalmente as paredes feitas por crente parecem perna de cachorro, né? Tudo torto. Mas quando tem um pedreiro juntas, prospera muito. Amém? Além disso, nós vamos construir um outro berçário aqui atrás, porque o berçário está muito apertado. Então nos é permitido fazer isso. Irmãos, nós precisamos de recursos. Então os irmãos desapeguem desse negócio. Amém? Não fica acumulando dinheiro, não. Olha para o céu, que Deus é mais generoso que você. Sejam generosos no nome de Jesus, porque é com uma boa causa. Amém? Pode trazer sua oferta antes de ir embora. Alguém nos visitando primeiramente, pela primeira vez? Deixa eu te conhecer. A paz, minha irmã, meu irmão.